Olá a todos vocês, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Silva, sou a voz do podcast Brasileiro Gringo. Com certeza muitos devem se perguntar por que Brasileiro Gringo. Toda vez que eu volto para o Brasil, depois de estar vivendo mais de 17 anos aqui na Europa, sempre tem aquele que me chama de francês, aquele que me chama de português, por eu ter vivido também em Portugal. E daí o título Brasileiro Gringo. A gente muitas vezes se sente, entre aspas, um gringo aí no Brasil. E o podcast ele vai conversar, vai contar várias histórias, como alguns de vocês já sabem, sobre brasileiros que vivem aqui. São muitas histórias, cada um com a sua, mas muitas histórias e histórias bem interessantes. E hoje nós vamos conversar com o Cássio. Antes de a gente conversar com ele, solta a vinheta aí, Enzo. Vamos lá, Cássio. Oi, E aí? tudo bem? Cara, tudo ótimo. Muito obrigado por ter vindo. De nada, imagina. Obrigado mesmo. Eu estava até conversando com você aqui em off, que é muito legal a gente ter essa noção dos brasileiros aqui, a gente começar a ter essa comunicação muito mais próxima de pessoas que a gente não conhecia. Sim. Por algum motivo a gente acabou se conhecendo. Os encontros. Exatamente. E a partir de hoje, então, como eu falei aqui na abertura, a gente vai falar sobre as histórias. Vamos lá. De onde você é do Brasil? Sou de Minas Gerais. Nascido em Minas Gerais. Nascido e criado até os meus 16 anos. Em Minas Gerais. De uma cidade que se chama Passos, fica no sudoeste mineiro e é divisa com o estado de São Paulo. Tipo, Certo. aparentemente é uma cidade bem conhecida. É conhecida como uma cidade da moda, mesmo não vendo eu como uma cidade da moda, mas é conhecido como uma cidade da moda em Minas Gerais. Certo. E você sai de Minas Gerais e vem para a Europa direto? Não, eu saí de Minas com 16 anos. Eu saí da minha cidade com 16 anos, isso. E fui para o Rio de Janeiro. E morei no Rio até os meus 28 anos. Cara, Ah, então eu sou um mineiroca, vamos mineiro, dizer mas não assim. fala chiado. Ainda não. Talvez um dia. Eu costumo dizer que eu sou mineiro de nascença e carioca de coração. E hoje em dia eu posso dizer que eu sou francês de precisão. Que legal, verdade, verdade, é verdade. Ó. Me fala uma coisa, quando que você veio para a Europa? Você veio já para a França ou não? Você passou por outro lugar? Não, eu vim direto para Paris. Foi em junho de 2008, vai fazer logo 14 anos. Se eu não me engano, dia 6 de junho, alguma coisa assim. Ou julho. Era verão, não, então era julho. Porque já era início de verão, verão é 21 de junho, né? Já tinha acabado de começar o verão. Eu vim de férias, na verdade, porque eu tenho familiares aqui. Tinha mais familiares, hoje eu tenho menos, mas na época eu tinha 3 tias que moravam aqui e que me convidaram para vir passar férias e eu já tinha planos de fazer outra coisa da minha vida, de imaginar outra coisa da minha vida. Então eu meio que vim de férias, mas com um visto de estudante na época. E eu cheguei em julho e eu acho que o meu curso começaria tipo em outubro, se eu não me engano, alguma coisa assim. Não falava nada de francês. Tipo, eu me lembro de preparar um papelzinho para imigração, assim, de se perguntarem para mim alguma coisa, eu ter que olhar no papelzinho. E foi isso. Aí eu vim, tipo, como turista e acabei ficando aqui. Já tô aqui há 14 anos. Putz. Mas aí, tipo, a partir disso ainda tem muita história, né? Mas mais ou menos é isso. Tipo, eu cheguei em julho e tô aqui até hoje. Então, eu ia te perguntar isso, assim, qual que era o motivo de ter vindo? Foi só vir conhecer e acabou ficando? Foi vir conhecer pra sentir o lugar. Porque, na verdade, eu sou muito de energia, eu tenho muito um feeling com o lugar. Se eu não tiver o feeling com alguma coisa, eu não me forço, sabe? Tipo, eu tento outra coisa. E eu já tava me sentindo estranho no Rio. Tipo, eu tinha um sentimento de que alguma coisa não evoluiria mais ali no que eu fazia. E eu tive essa oportunidade de vir de férias. E a minha tia falou, ela falou, vem, fica aqui, tira o seu visto de estudante por 3 meses e você se permite sentir, ver se é realmente isso que você quer. E já tinha o fato de querer aprender uma nova língua, de poder falar francês e tudo.
E eu aproveitei essa oportunidade, acabei pedindo demissão do meu trabalho, que eu estava, porque justamente o que eu não sentia mais era o meu futuro no trabalho. Eu sentia que ali eu acho que não tinha mais para onde crescer, assim, que eu estava meio estagnado. E é incrível como as coisas acontecem quando tem que acontecer, porque, tipo, eu vim pra cá, eu decidi vir pra França, pedi demissão do meu trabalho e 2 meses depois o meu cargo foi extinto. Tipo, eu não existiria mais na empresa, eu já seria mandado embora de qualquer forma. Então, às vezes são coisas que acontecem na hora que tem que acontecer mesmo. Exato. Aí eu vim, tipo, cheguei por conta da família, fiquei morando com a minha tia, mais ou menos 1 ano, só que, por exemplo, os meus planos eram 3 meses, e nesses 3 meses me apareceram trabalhos que me permitiram decidir ficar na França. Então, talvez eu seja uma pessoa de sorte, não sei. Foi se encaixando. As coisas foram se encaixando, porque, tipo, é raro acontecer com as pessoas o que eu vou te falar, por exemplo. Me lembro, eu cheguei na França num sábado, sem falar francês, sem falar nada. E a minha tia me recebeu na casa dela e falou pra mim assim: não sei se você vai aceitar, mas se você quiser realmente ficar na França, eu já tenho um trabalho pra você na segunda-feira. Aí eu falei assim, mas tipo, como que eu vou trabalhar em algum lugar onde eu não falo francês e nada, e só tenho conhecimento com vocês? Ela falou, não se preocupa, é para trabalhar no que todo mundo faz quando chega numa empresa de faxina, né? Eu ia falar menagem, de faxina, e eles estão precisando de alguém para ficar no lugar de uma outra pessoa que vai sair de férias, alguma coisa assim, por causa do período de julho e agosto, que era férias. E ela me disse, se você quiser para julho e agosto, como você tem ainda os seus 3 meses de estudante, você tem direito a trabalhar 20 horas, e ela tá precisando de alguém, você aceita? Eu falei, se não for difícil para mim por não falar francês, eu aceito. Ela disse, não se preocupa, porque são portugueses e você vai trabalhar num horário onde você não vai ter contato com outras pessoas a não ser portugueses. Então eu me permiti viver aquela experiência. Eu acho que foi tudo isso também que contou para eu poder decidir continuar aqui e ficar aqui. E eu acho que foi uma questão de sorte mesmo por acontecer assim tão rápido, sabe? Entendi. Já pegando um gancho então agora aqui, vamos entrar na língua. Ai, o gancho. Capitão Vamos Gancho. entrar na língua francesa. Oui, monsieur. É, Você chegou, nunca tinha visto francês também. Não Nunca. falava nem mesmo bom dia, Não, eu só conhecia o francês de música. O certo? Celine Dion. Eu só ouvia Ouvia de Celine vez em Dion. quando, mas não sabia nada do que estava acontecendo, Celine Dion e o que mais que eu via? Lara Fabian. certo? Agora me fala uma coisa. Por exemplo, cara, eu lembro que pra mim foi horrível, assim, não conseguir entender aquela língua, tentar falar inglês, às vezes, com algumas pessoas, o pouco que eu sei de inglês, as pessoas não me responderem, porque eles não sabiam também, a inglês é bem difícil aqui, principalmente onde eu cheguei aqui na época, é, foi complicado pra mim. Eu liguei uma vez na Segurança Social, foi horrível. Como que foi pra você chegar e bater de cara com o francês? Foi. Não vou dizer que foi difícil, porque eu estava o tempo todo acompanhado. Durante um bom tempo eu nunca estava sozinho. Eu estava sempre com a minha tia ou com os meus primos. Então, na verdade, você acaba tendo aquele suporte e te dá uma certa segurança. Só que como eu já tinha a minha aula programada para começar no mês de outubro, eu já queria, tipo, começar o meu curso já tendo uma noção de alguma coisa do que fazer. E na época que eu cheguei, o meu primo, ele tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos, e a minha prima tinha uns 12. Aí o que eu fazia muito era, nos meus momentos livres, sentar com eles no momento dos exercícios da escola. Porque eu perguntava para eles, fazia perguntas do que eles estavam estudando. E para eles era bom também porque eles estavam aprendendo português. Que legal, trocado Então então. havia aquela troca, eu ensinar para eles o português e eles me ensinarem o francês. Só que chegou um momento que eu precisava avançar. Se eu ficasse só ali naquilo, não ia dar muito certo. Porque como eles estavam aprendendo português, eles queriam falar o tempo todo português comigo. E eu falei, não vai dar muito certo. Eu preciso, além da escola, eu preciso praticar o meu francês.
E o primeiro contato foi complicado de entender o fato do bonjour, do não existir um boa tarde, sabe? Uma coisa assim, como assim não existe boa tarde? É verdade. Né? Tipo, você entender que o bonjour é o dia inteiro e que o bonsoir é só a noite. E a gente fica se martelando, mas e o boa tarde? E eu fiquei fixado no boa tarde, eu nunca esqueci isso. É verdade, Falei, é gente, verdade. mas no inglês tem o boa tarde, como que no francês não existe um boa Tem. tarde? Aí, tipo, você foi aprendendo. Eu lembro, tipo, de ter sido zoado várias vezes no metrô por amigos, assim, tipo, os meus primos mesmo. Das vezes eu pedi desculpa no metrô e soltar um pardon, sabe? Uma coisa assim, sabe? Um pardon. Em inglês? Sabe assim, um pardon, sabe? Aí, tipo... Mas aí, com o tempo, eu sou muito curioso. Eu gosto muito de ler, de escrever, tipo, de ouvir música, de assistir televisão. Então eu comecei a assistir televisão, tipo, o dia todo. Eu colocava no jornal, que pra mim era o mais difícil, mas ao mesmo tempo é o que te permite ter um vocabulário melhor. Então eu colocava sempre no jornal e ouvia muitas músicas. Existem músicas, por exemplo, que me marcaram, porque são as primeiras músicas que eu escutei quando eu cheguei aqui. Existem alguns artistas que eu aprendi a gostar, porque foram os primeiros artistas que eu ouvi. Eu não acredito que o francês seja uma língua difícil. Sinceramente, Cássio, eu tenho muito mais dificuldade com o inglês do que com o Sério? francês. Eu não consigo, tipo, sentir que eu estou evoluindo no inglês como eu evolui no francês. Mas, Cássio, eu acho que pode ser um pouco normal. Você vive aqui. Seu dia a dia tá aqui, a Como eu sua quase coisa não tá uso aqui. mais o Em inglês, inglês, você vai vai perdendo ficando aquela meio esquecido. Eu só uso mesmo nos momentos de precisão, assim, que você é urgência, obrigado alguma a coisa. usar. Mas eu tô sempre refletindo, ó, pensando 3 segundos. Meu Deus, que palavra é essa em inglês, sabe? Tipo, Entendi. mas o Entendi. francês, tipo, foi fluindo. Depois que você tá na escola, que você começa a usar, e se você se dedicar também, é algo que vai, Vai, com que vai certeza. fluindo. Você tocou num assunto bem interessante mesmo. A verdade é que a música, quando você chega aqui, tem sempre uma ou outra música que te marca. Sim, Aqui você, por exemplo, eu ouvia muita música e traduzia para mim poder melhorar meu sim, francês. sim. Então, quando eu cheguei aqui, Christophe Maé, que você conhece com certeza, fazia muito, era muito conhecido aqui. Você Não leu só meus o Maé. pensamentos? Não, mas é mais ou menos numa época parecida, entendeu? Próxima. Porque eu cheguei em 2012, desculpa, 2010 aqui. Sim, eu em 2008. Entendeu? Então ele começou o primeiro CD Foi dele, se o não me engano, em auge dele. 2008. Então, tipo assim, é verdade que isso marca a gente. Eu Foi o que. primeiro artista que eu escutei masculino. Masculino. Então, assim, eu traduzi as músicas dele. Sim. Que ele fez pro papai dele, É. sobre a terra, e, enfim, outras músicas que ele Eu fez. tive uma identificação muito grande com ele pelo lado artístico que eu tenho e pelo lado artístico dele, porque quando eu cheguei em 2008, o Christophe Maé, ele estava fazendo um musical, na verdade ele vem de musicais. Ele estava fazendo o primeiro musical dele que se chama Le Roi Soleil, que se passa em Versailles, que conta a história dos reis da Dos França. reis. Aham. E nessa série, nesse musical tinha ele e o Emmanuel Moir. Então são os dois artistas masculinos que mexeram muito comigo, assim, e que eu me identifiquei com a música, na verdade, do musical. E que tinha uma música do musical que ficou martelando o tempo todo na minha cabeça, que se chama Ça Marche. Isso, sei qual que é. Acho que eu Aí sei qual foi que é. essa música que ficou martelando o tempo todo na minha cabeça. E já do Emmanuel Moir, que na verdade, na história, eu não assisti, né, o Roi Soleil, porque na época eu não falava francês. Aham. Que se eu não me engano na história é o príncipe da França, alguma coisa assim. E o Christophe Maé é o bobo da corte. Ele é o bobo da corte. E o Emmanuel Moir mais para músicas românticas, assim, foi o que me fez me aproximar mais também. Mas o Christophe Maé foi o meu Certo. primeiro Você artista. E lembrou foi disso? uma das primeiras canções que eu ouvi e Vai traduzi. traduzir, É. exatamente. Eu queria saber o que era essa marcha, que ele fala o tempo todo, essa marcha, essa marcha. Essa É marcha, o verdade. quê? Tem essa coisa da gente ter essa curiosidade. Tem palavras que a gente não sabe o que elas significam, ou às vezes não faz sentido quando você vai traduzir também para o português direto. Mas você entendendo depois todo o contexto, Exatamente. tem essa coisa assim. Bom, você entrou na Mas vale uma cultura. dica de artista, ó, Christophe Maé. Christophe Maé, exatamente. Você entrou nessa coisa da cultura, né? Você falou um pouquinho de Versailles. É, como você. Por exemplo, eu gosto muito de história.
Fui atrás, conheci um pouquinho de Berthier, um pouquinho do Joana d'Arc, um pouquinho de, sei lá, Napoleão, um pouquinho da história da França. Eu gosto disso. Você sai do Brasil, um país que tem uma cultura, nós não temos de repente a história que a França tem, mas nós também temos a nossa história. Você sai de lá e chega aqui. O que é a cultura no sentido histórico, no sentido mesmo cultural, ou beleza, ou renascença, não importa. O que te fez? Como você enxergou isso? O que te melhorou com relação a essa cultura daqui? Bom, na verdade, eu nunca gostei de história. Sério? Uma matéria que eu sempre fui péssimo. Eu era bom em geografia, mas péssimo em história. Mas eu sou curioso, eu sou muito curioso. Então, por exemplo, o fato de vir para Paris, eu me lembro até hoje, eu nunca esqueci. Eu nunca pesquisei nada sobre Paris. Na época, tipo, a internet já funcionava um pouco melhor, mas ainda era sempre muito limitado. Eu lembro que na época a gente recebia muitos PowerPoints. Lembra que todo mundo enviava Nossa, PowerPoints verdade. com imagens e tudo? E uma coisa que mexeu muito comigo foi o fato de, eu acho que uma semana antes de vir para Paris, alguém me enviou, tipo, um vídeo com todas as pontes de Paris. E, se eu não me engano, Que acho que Paris tem legal. 22 ou 23 pontes, se eu não me engano. E, e eu ficava pensando, meu Deus, em pensar que eu estou indo para um lugar onde eu vou conhecer todas essas pontes. E como eu deixei de alguém me enviar isso, tipo, uma semana antes e tal. Aí fiquei curioso, tipo, corri atrás e fui pesquisar sobre as pontes. E aí eu fui vendo, tipo, por exemplo, a Ponte Neuf, que se você for traduzir, significa nova, é a ponte mais antiga de Paris. Sim. Aí, por exemplo, outra coisa que eu fiquei sabendo que a nível de história é que, por exemplo, Pont Neuf, para quem conhece Paris, ela corta a Ilha de l'Est. Então ela tem dois pedaços, né? Porque ela vai até o meio da Ilha de l'Est, E depois continua do ela outro lado. continua do outro lado, porque aquela parte, o Rio Sena, se corta em dois. Mesmo sendo ela a ponte mais antiga de Paris, que corta o Rio Sena por inteiro, aí eu descobri também nesse vídeo que a ponte Alexandre III, ali em Valides, foi a primeira ponte que cortava o Sena inteiro. Sim. E que, por incrível que pareça, foi um presente da Rússia para a França. Que doido. Falando em Nesse russo, momento, nesse né? Nesse momento. momento. Então, assim, a nível de história, eu confesso que eu comecei a me apaixonar por história e ficar mais curioso em história quando eu me mudei realmente para cá. Porque você quer entender, tipo, o que significa o Arco do Triunfo, você quer entender, tipo, qual é a história da Torre Eiffel, você quer entender qual é a história da Bastilha, Exato. sabe? Então, assim, aí querendo ou não, é aquele lance de querer se aprofundar da cultura do lugar. Porque por mais que eu não goste de história, a gente conhece um pouco da história do Brasil, porque a Claro. gente estudou lá, a Estudou. gente é obrigado a ouvir aquilo, a saber um pouco daquilo. E eu chego na França sem saber nada de história da França. Então eu tive a curiosidade de procurar entender. E se você for comparar, é difícil comparar, porque cada país vai ter a sua história, o rumo. A França é muito mais velha que o Brasil. Mas ao mesmo tempo, o que me valorizou muito assim a nível de imagem, juntando história com diferenças de coisas, o que mexeu muito comigo, na verdade, foi a arquitetura, a Sim. imensidão das coisas. Tipo, eu nunca vou esquecer a primeira imagem que eu tive quando eu cheguei em Paris. Ó, isso é super interessante, eu falei nisso semana passada para alguém. Eu nunca vou esquecer duas coisas de quando eu cheguei em Paris. De ter pegado o ROR no Charles de Gaulle, no aeroporto, e eu tive que descer em Charles de Gaulle Étoile. E a primeira saída que eu peguei, eu dei de cara com o Arco do Triunfo. Então, assim, é uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. A minha Claro. primeira imagem que eu tenho de Paris é o Arco Marcou. do Triunfo. Marcou. Eu sempre vou lembrar dessa imagem, Nem à assim. toa pra você. Tipo, é de uma rua específica, porque eu desci na saída da Avenida Friedland. Eu Como sei ele qual tem que é. 12 ruas, eu saí nessa da Friedland. Aí quando eu saí nessa na Avenida Friedland, eu vi o Arco do Triunfo. Puf. Ele, um pouquinho assim. E daquele local específico, você não vê a Torre Eiffel. Aí ele Então, tipo, eu não cobre vi a ela. torre, eu vi só o Arco do Ele. Triunfo. Então foi algo que ficou marcado. Que legal. Aí eu me lembro de ter pegado o ônibus 52 ou 72, alguma coisa assim, porque minha tia morava no 16.
Aí eu tinha que pegar um ônibus que ia no sentido Boulogne-Billancourt. Olha, eu sem falar francês, né? Pegando o ônibus e tudo mais. Aí eu tinha que pegar um ônibus, isso tudo porque ela não podia me buscar, os meus primos pequenos e tudo mais. Eu falei, não, eu sou adulto, eu tenho 28 anos, eu meto as caras e vou. E peguei esse 52 ou 72, não me lembro. E no meio do caminho chega uma hora que ele vira, tipo, ali, hoje em dia que eu conheço Paris, né, eu sei dizer, ele vira ali no Ponte Enat, e quando ele vira no Ponte Enat, bam, você dá de cara com a Torre Eiffel. Então, tipo, você fica assim, meu Deus, que lugar é esse, né? Claro. É Eu costumo super dizer assim impressionante. claro, depende de onde nós viemos, mas por exemplo, para mim, de onde eu vim, Paris é o sonho De todo mundo. enorme, assim, né? Até Quando você das chega. pessoas mais humildes, né? Exatamente, que nunca tiveram Que oportunidade nunca e, nem enfim, sabem se terão oportunidade, de mas vir. todo mundo Sonha com essa sonha coisa. com aquilo. E eu lembro quando eu cheguei também que eu vi a torre, eu fiquei meio. Me deu uma coisa, porque eu gosto da história. Sim, sim. Entendeu? Aí eu tava andando na história, eu fazia parte ali, eu fechava os olhos, parece que eu tava num momento medieval que cresceu com a revolução e tudo isso. Pra mim foi Sim. chocante. Então, peraí, vamos voltar rapidinho aqui, porque o nosso assunto vai e volta, você vai perceber isso. Você chegou aqui, o primeiro trabalho foi fazer limpeza. Limpeza. O que você faz hoje? Hoje é complicado dizer o que eu faço. Ah, Porque é? se eu te disser o que eu faço hoje eu sou um desempregado. Não, mas o que você tem trabalhado ultimamente? Mas na verdade, o meu último trabalho, eu meio que caí de paraquedas. Eu trabalhei como mordomo durante uns 4 anos, mais ou menos. Fiquei 11 anos com essa pessoa, 11 anos e meio. E depois de mordomo dessa pessoa, eu passei a ser o assistente pessoal dele. Então eu me tornei de mordomo a assistente pessoal. E de uma pessoa super importante, conhecida mundialmente, assim. Que legal. E eu meio que caí na vida dessa pessoa por acaso. Me fala uma coisa, o que que o mordomo, desculpa a minha ignorância, tá bom? Mas o que que o mordomo faz? No Brasil, para os brasileiros é fácil a gente dar um exemplo de Ah, é? mordomo, porque são as imagens que a gente sempre vê nas Na novelas. novela. Ah, certo. Então Entendi. eu costumo dizer que eu literalmente sou aquele mordomo, tipo, eu era aquele mordomo Aham. que a gente via nas novelas. Não vestidinho De... daquele jeito, Aham. porque o meu É patrão já mais... era mais à vontade, a gente ficava mais à vontade, não tinha problema com isso. Mas era literalmente isso, tipo, eu coordenava a casa dele, eu era responsável por coordenar a casa. A gente tinha uma outra faxineira, tinha uma pessoa que vinha passar e tudo. Tinha um chefe de cozinha que vinha em ocasiões especiais, mas fora isso era eu quem estava ali no cotidiano com ele o tempo todo. Então, meio que responsável para fazer o Por café da toda... manhã, responsável para fazer um almoço para ele se ele desejasse almoçar em casa, e acompanhá-lo no cotidiano dele e organização da casa dele. Que Então, legal. literalmente, eu era o responsável tipo da organização e gerenciamento da residência Total. dele. Até que, tipo, com os anos eu fui entrando na vida dele e meio que se, vamos dizer assim, se abrindo um pouco mais para mim e tomando um pouco mais de confiança e percebendo que eu já conhecia ele a 100%, apareceu a oportunidade de passar a ser assistente pessoal dele. Aí, nesse caso, eu passo mais para a área, vamos dizer assim, administrativa da vida dele, Certo. sabe? Aí eu gerenciava tudo que era administrativo, tipo contratação de funcionários, contratação de prestadores de serviço que precisasse vir em casa, responder e-mail, gerenciar a agenda, contactar pessoas para nível profissional ou pessoal, organização de viagens, tudo que você imaginar como uma secretária, Certo. vamos dizer assim, uma secretária privada, né? Entendi. Você falou uma coisa assim que a gente vai entrar em um outro assunto agora que eu acho bem interessante. Você falou que demorou um tempo para ele ver quem você era, com certeza. Sim. Como você, Cássio, brasileiro, vê os franceses? Então, é diferente, é difícil te dizer isso em relação a esse trabalho, Não ao trabalho, mas tá? francês no geral. Tá, Dá o seu feed do francês no geral. porque assim, só um parênteses, o meu patrão não era francês. Ah, entendi. Ele também era um imigrante. Sim, entendi. Então, mas era um imigrante que já vivia na França há 50 anos.
cidadão Então, francês. querendo ou não, tipo, você acaba se adaptando à forma de ser, à cultura e tudo mais. E eu trabalhei com franceses, tipo, a gente tinha franceses na nossa equipe. E com quem eu tinha mais dificuldade de me relacionar era com o francês. Sério? Por quê? Porque o francês, ele não te permite fácil de entrar na bola deles, sabe? É bem difícil você entrar O naquela bola, ciclo. no ciclo deles. Então, assim, tem que ter uma coisa de confiança, tem que sentir que não há uma disputa, porque querendo ou não, essa disputa sempre vai haver. Isso eu tô falando do lado profissional, desculpa. Aham. Do lado profissional do negócio. Mas se você for falar do lado pessoal, eu não posso caracterizar porque eu já conheci todo tipo de francês. Eu já conheci franceses que me receberam super bem, tipo, desde o primeiro olhar, como já conheci franceses que tiveram um tempo para te conhecer, para te aceitar, para te convidar para ir na casa dele e tudo. Mas eu não posso falar mal deles, assim. É tudo uma questão de cultura, da forma que eles foram educados, da forma como Claro. eles veem as coisas. Porque a gente, brasileiro, a gente é bem dado, né? A gente é bem à vontade, assim. Então, hoje em dia, por exemplo, depois de 14 anos morando aqui, eu tenho muito da cultura francesa. Tipo, eu não sou de ficar ligando muito para as pessoas, eu sou mais de mandar mensagem. Eu não sou de aparecer sem avisar na casa de ninguém, que é uma coisa que a gente faz no Brasil. Muito, mãe. A gente aparece sem avisar. Eu não sou de querer entrar no espaço de Que alguém, nasceu, sabe? claro. Por exemplo, semana passada eu fiz um encontro, desses encontros da vida, vamos dizer assim, de um menino que eu sigo no Instagram que estava em Paris. Aí eu comentei no stories dele e falei assim, eu te vi na rua hoje, tipo, cruzei com você na rua, mas não tive, tipo, não me permiti ir até você para falar com você. E ele respondeu, ele falou, mas por que você não veio? Ia ser super legal se você tivesse vindo falar comigo, ainda mais que eu tô em Paris pela primeira vez, não tô conhecendo Paris. Aí eu peguei e falei assim, pode te parecer estranho, mas hoje em dia é uma coisa que faz parte da minha cultura, adaptada da cultura dos franceses. Os franceses não gostam de incomodar o outro. Então eu não queria chegar até você para não te incomodar no momento seu que você estava ali, até porque você não estava sozinho, você estava acompanhado, então a gente não tem muito isso de querer incomodar o outro no momento dele. Mas eu me permiti te enviar uma mensagem agora pelo Instagram e que bom que você respondeu. Então, assim, eu tenho muito disso hoje em dia. Tipo, eu vou pro Brasil, por exemplo, de férias e coisas que eu detesto, assim. Tipo, eu tenho pavor é quando eu tô na minha casa quietinho, Chega alguém lá chega alguém sem. do nada sem avisar, o Cássio tá aí, tipo, vem ver o Cássio. Tipo, mas eu tô no meu momento, sabe? Eu tenho uma amiga A que minha ela. mãe, por exemplo, de bater no meu quarto, eu dormindo, ai, fulano de tal tá aí, quer te ver. Nossa. Eu falo, gente, mas eu tô dormindo, sabe? Eu, Tipo, eu vou bem concordar com o que você fala com a cultura, como que ela é interessante. Eu tenho uma amiga que ela é casada com um brasileiro. E eles foram pro Brasil de férias. E chegaram lá e ele falou assim: ah, vamos na casa da minha tia. Eu falei assim: mas Jack, o nome dele é Jack, vou até citar o nome dele aqui. "Ah, como assim? Ué, a gente vai na casa da minha tia. Mas Jack, tá quase na hora do almoço, a gente vai chegar lá e eles vão estar almoçando. Ela falando, a francesa. E ele falou assim: não, não tem problema não. Eu falei assim: claro que tem. Você nem ligou, você não falou nada, você vai chegar lá agora. Olha a coisa que como é, né, a diferença da cultura. É, você falou então sobre os franceses. Agora me fala uma coisa: como os franceses veem o brasileiro Cássio? Porque assim, cara, se eu chegar num ambiente onde tem os franceses que me conhecem, eu não estiver sorrindo, eles me perguntam: tá tudo bem? Isso é um problema? Ou então, até falei no outro podcast, tem gente que olha pra mim e fala assim: tu. É brasileiro! Entendeu? Tem essa coisa assim com a gente. Eu não sei se você já. Como que você vê, mas a gente é muito bem querido aqui. sim. Tem uma coisa muito boa com os brasileiros. Como você vê os franceses olhando pro Cássio brasileiro, ou enfim, para outros brasileiros? Como que é isso? Existe um pouco isso do que você falou. Infelizmente, eles acham que todo brasileiro tá ligado ao samba. Ou joga futebol. Ou joga futebol, e não é necessariamente isso. Ou eles acham que todo brasileiro sorri o tempo todo. Sim. Que brasileiro não tem
momentos de tristeza e tudo mais. Mas é normal, tipo, hoje em dia eu entendo. Porque para eles, o fato deles não terem, tipo, o sol, o calor diariamente, eles têm esses momentos deles de depressão por conta do tempo, para você ter uma ideia de como o tempo joga com a Joga com. psicologia da gente. Então eles acham que a gente no Brasil, por ter o sol, entre aspas, o ano inteiro, eles acham que a gente tem meio que a obrigação de estar sorrindo o tempo todo, de estar bem o tempo todo. Mas é aquilo que eu sempre digo, a gente não pode julgar um livro, às vezes, pela capa, não pode também achar que toda regra não tem exceção, porque toda regra tem exceção. Então, houve momentos que eu cheguei literalmente em lugares e as pessoas perguntam: você é brasileiro? É tipo, de onde você é? Eu falava: eu sou do Brasil. E eles acham que no Brasil só existe Rio de Janeiro. Ah, você é do Rio de Janeiro? Não, sou de Minas Gerais. Ah, nem sei onde é. Onde é Minas Ou é Gerais? São Paulo ou é Ou é Rio. São Paulo ou é Rio. Então eles acham que no Brasil só existe São Paulo, Rio e Jericoacoara. É verdade, o pessoal vai muito pra falar de Eles férias. acham que no Brasil só existe isso. Eu falo: não, gente, a minha região é maior que a França. Sim, Só só resumindo, a Minas minha região é Gerais, maior que a a França. França toda. Então, você falou sobre o calor. Você sai do Rio de Janeiro, Rio 40 graus, cidade maravilha, vem pra cá. Purgatório da beleza e do caos. Exatamente. Você chega aqui, tá calor. Sim, sim, eu dei essa sorte. Beleza. Mas tem um problema. Chegou o inverno. E aí? Porque assim, todo mundo quer saber, e aí, é o frio, como que é, como que não é? Ah, eu acho que não foi difícil a adaptação para mim, justamente pelo fato de chegar aqui no verão. Então houve aquela mudança, Foi tirando devagarzinho com o houve aquela outono e mudança tal. pequena, né, do dia a dia. Não foi aquele choque de sair de 40 graus e chegar aqui no -10. Porque eu já passei por esse choque. Tipo, eu sempre vou para o Brasil de férias em dezembro. Então eu já passei pelo fato de sair do Rio tá 40 graus e chegar em Paris tá -10. Então assim, você tem um choque de 50 graus, na verdade, né? Uma mudança de 50 graus. Mas no início eu não tive tanto problema justamente por essa mudança ter sido cotidiana, Doce, né? doce, devagar. Então você vai se adaptando no fato, é outono, ok, um casaquinho, isso e aquilo. E depois a neve e tudo. Mas o que ajuda muito é o fato do país ser bem estruturado para isso, né? Tipo, você tem um Exato. acesso fácil às roupas pro inverno, e você chega, tipo, na sua casa, a casa é O aquecida, ônibus tá e o quente, ônibus está quente, o metrô metrô tá está quente. quente. Coisas que a minha família não entende, né? Porque a minha família é muito humilde, então, assim, eles não têm conhecimento de muitas Noção, coisas, né, noção de dessa... muitas coisas. Mas uma coisa que a minha família não entende até hoje é, por exemplo, eles me ligam e perguntam: tá frio? Aí eu falo: tá frio, tá -10. Aí nem Aí, tá frio, tá tipo, polar. a minha mãe fala: nossa, mas se fosse eu ia morrer de frio, que não sei o quê. Eu falo: mãe, mas eu tô em casa, tipo, eu tô de cueca. Aí ela não entende como que eu posso estar em casa de cueca se tá fazendo -10 graus, sabe? Umas coisas assim. Aí, tipo, você tem que explicar que a casa é aquecida, que dentro de casa Feito você pra isso, né? não sente frio. E é uma das coisas que, na verdade, ó, a observação que eu acho super desagradável do frio é, é isso, é o fato de você ter que se vestir com Muito. muita coisa para só fazer aquele trajeto da sua casa até o seu destino. É verdade. Porque você chega no metrô, meu, você tá suando, aí você chega no restaurante, tem que tirar tudo. Depois você tem que vestir tudo, voltar para casa. Então, assim, meio que me adaptei fácil, vamos dizer. Nunca gostei de frio, não gosto até hoje. Mas quando chega o inverno, acho que o fato de você estar vivendo aquilo todo dia, chega uma Acaba hora que indo. passa Claro, desapercebida, acostuma. assim. Então, nem preciso te perguntar se prefere o frio ou do calor. Você é do calor. Hoje em dia, já tendo a oportunidade de ter vivido todas as estações, de todas as formas, um Rio 40 graus e uma França, o lugar mais frio que eu já fui até hoje na minha vida, que eu nunca vou esquecer, é na Dinamarca, que eu achei que a minha orelha ia cair. Se pisasse no meu pé, eu achei que meu pé ia Vai quebrar. quebrar. É, eu acho que eu prefiro a primavera, Certo. porque um calor de 40 graus é insuportável. Seco, né, cara? Que faz mal. Eu costumo dizer aqui. Pra É mim faz mal esse calor. insuportável. Tipo, eu não consigo hoje em dia viver em Paris no verão sem ar condicionado. E eu recuso muito convites para sair no verão, por exemplo, em Tá muito Paris, em quente. Paris, Impossível. porque eu prefiro mil vezes ficar quietinho na minha casa no meu ar condicionado. Entendi.
É calor. Eu costumo dizer para as pessoas do Brasil, cara, o calor daqui, ele machuca a gente. Não, existe um alto Seca. índice de Sim. suicídio. Suicídio não, desculpa, de velhos, né? Velhos. Suicídio no inverno. Idosos É que o morrem contrário. com... Dos idosos que morrem por causa do calor. Então é bem. E aqui é uma cidade que não está preparada para verão, né? Porque eles estão preparados para o inverno. Existe essa ilusão de que as casas são preparadas para o verão, que é fresco, isso e aquilo, mas só quem vive aqui sabe. E Tiver um bom ar. é uma coisa impressionante que sempre perguntavam no meu trabalho é que chegavam as pessoas de fora. Por exemplo, a gente recebia muita gente de outros países, por ser meu patrão conhecido no mundo todo. Às vezes as pessoas falavam assim, mas onde fica o ar-condicionado? A gente não tem. Como assim vocês não têm ar-condicionado? Não tem. Os prédios não estão, os prédios residenciais antigos, Rosmenian, não estão preparados para ter ar-condicionado e nem podem, né, na verdade. Então, assim, hoje em dia, se você quer, você tem que comprar um ar-condicionado portátil. Aquele que você tira o ar quente e joga o frio. Vamos lá, você é mineiro. De uai, de trem, de sou, de bom demais da conta. E outra coisa, de pão de queijo. Do pão de queijo, do bolo de fubá. Exato, de comida. O que te chama a atenção aqui na gastronomia francesa? O que você gosta, por exemplo, que é francês, você sabe que é francês, ou que, enfim, que você aprendeu a comer aqui, que não tem no seu país, que você gosta? Difícil, hein? Eu gosto tanto de comer. Coisas, por exemplo, coisas que eu comi aqui pela primeira vez, ó. Deixa eu tentar lembrar do que eu comi aqui pela primeira vez. Só para fazer um adentro bem engraçado. Eu acho que o que eu comi aqui pela primeira vez e que eu nunca entendi o porquê da diferença, na verdade, eu não entendia, né? Porque agora eu já entendo. É o petit gâteau, que na verdade só existe no Brasil. E todo mundo fala que é uma sobremesa francesa, né? E todo mundo fala, não, vamos comer um petit gâteau. Petit gâteau é uma sobremesa francesa, isso. E eu lembro até hoje de ir num restaurante e perguntarem pra mim o que eu queria como sobremesa. Eu falei, um petit gâteau. Aí falaram pra mim, tipo, não tem, não existe. O que Fazemos é? isso aqui. O que é o petit gâteau? Eu falo, não, mas no Brasil a gente conhece como uma sobremesa típica francesa. Igual o pão francês, você chega aqui e você não encontra pão francês. Eu quero um petit gâteau, sabe? Não. Aí que eu fui aprender que a diferença, na verdade, aqui chama-se moelleux chocolat, né? Aí tem essa diferença. Mas é engraçado como tem essa diferença de nome, né? Assim, da cozinha. Mas eu acho que o que eu mais gosto, que eu aprendi a comer na França, que eu não comia de jeito nenhum, olha que vergonha. Eu não comia salada. Meu Deus. Não sério? comia, nunca gostei de salada. Nunca Eles gostei comem de muito salada. salada aqui, é verdade. Você, qualquer lugar que você encontra salada pra você comprar e Eu comer, nunca gostei de facilmente. salada, mas algo que eu aprendi a comer aqui foi salada, e eu gosto muito da salada César. Aham. E o que eu conheci na França também, que eu não conhecia no Brasil, e por mais que não seja culinária francesa, mas todo francês come, é o espaguete à carbonara. Ah, tá. Não é francês, mas todo mundo come. Você come muito aqui. É. E me fala uma coisa, o que que você come no dia a dia? Tipo, eu vou te dar um exemplo, assim, em casa Eu aqui. como comida normalmente. Vou te dar um exemplo aqui em casa, os meus filhos nasceram aqui na França, mas eu sou do cuscuz. Sim. Então eles, né, entre aspas, franceses, com a escola e toda a influência da escola e da vida aqui, a gente faz arroz, feijão e carne de vaca atolada. Arroz, feijão e, sei lá, lasanha brasileira, que também tem um pouquinho diferente. Arroz, feijão e bife acebolado e bem, assim, temperado. Então tenho, né, o meu pai é baiano, gosta muito de condimento, muito tempero. E eles Pimenta. adoram isso, exatamente, eles adoram isso. E a gente faz isso, nosso dia a dia é isso. Você também continua com as suas coisas brasileiras ou não? Você já meio que entrou um pouquinho mais nessa cultura também? Não, eu já me adaptei. Ah, é? Eu não consigo hoje em dia mais e não entendo como a gente pode fazer isso, é comer um arroz, feijão Não, e lasanha. Isso também eu entendi. Eu não entendo. Sabe o que é interessante? Um dia desse eu conversando com as pessoas e até eu criei uma... assim, descobri por que come tanta coisa no estado do Brasil. Não é possível, olha... Imagina você tá uma mesa aqui, várias pessoas comendo, aí tem aqui o vô que é italiano, tem o genro que vem da África e tem o outro que é, sei lá, brasileiro. O vô italiano não deixa de comer o quê? O macarrão dele.
Então a avó paga todo mundo, Ela faz tudo. faz aqui dele, ó, vamos fazer do vô porque ele não gosta de comer essas coisas aqui de vocês. Aí faz o dele. Vô, eu gosto de um frango a passarinho. Ela vai lá e fazia o frango a passarinho pra ele. E você? Que lembra das mesas com as avós, fazia tudo? E você? Ai, pra mim faz aquele cuscuz que a senhora faz que é maravilhoso. E coloca na mesa. Ah, vó, eu não gosto nada dessas coisas, eu gosto de um bife. Aí passa o bife. Paulo, passa o bife. Você vai na mesa, Tem de tudo. tá lotado. Você já comeu aqui uma mesa francesa. Sim. Você tem um pouquinho de brócolis, um pouquinho de ervilha e uma costeleta de alguma coisa ali. E o copão do vinho. E acabou aquilo E a é sua água. refeição. Ou Água da torneira. Aquilo é sua Água da aquilo é sua torneira. refeição. Uma vez a gente trouxe um amigo, acho que pra comer aqui, tinha arroz, feijão, carne, salada e sei lá o que. Ele olhou. Por onde começa? Por que a gente come tudo isso? Por onde começa? Então você meio que já entrou na coisa assim. Mas você ainda come coisa, produto brasileiro, por exemplo. Eu gosto muito da mandioca cozida, por exemplo, na minha carne ainda. Como, mas eu não como todos os dias. Eu Sim, só sim. como realmente quando me dá vontade. Entendi. Tipo, me dá vontade, eu vou lá, faço uma feijoada, faço uma vaca atolada que eu gosto. Que mais do Brasil que eu feijão tropeiro? Eu faço mais comida mineira, né? Feijão tropeiro, essas coisas. Mas não é algo do dia a dia. No dia a dia eu já me adaptei a ter um carboidrato, uma proteína. E quando você chegou, eu acredito que não tinha tanta facilidade que tem hoje. Com as comidas nossas, por exemplo, achar uma mandioca não era tão fácil quanto hoje. Porque hoje eu vejo o mercado africano, sobretudo, e chinês, entrando muito forte aqui na França. Sim, sim. Mas há um tempo atrás é difícil você encontrar assim, facilmente mandioca em qualquer lugar. Eu lembro que eu só encontrava no mercado africano. Isso. Eu lembro que eu morava no 16 e tinha que ir lá no 18 para comprar, num africano. E eu ia lá para comprar mandioca, quiabo Olha que coisa. e eu comprava farinha de mandioca, Certo. se eu não me engano. Hoje eu Porque, perce- tipo, é mais barato do que comprar num marché brasileiro. Claro, que é exportação. Mas Exato. hoje eu percebo também, olha só que legal. A gente entrou na Action, uma loja que chama-se Action aqui, Sim, tinha sim. Guaraná. Hoje em dia tem fácil porque eles exportam do Portugal. Tem Vem muita do coisa vindo Portugal. pra cá. Mas hoje em dia é mais fácil de encontrar, tipo, até mandioca mesmo. Hoje em dia você acha em grandes supermercados como Carrefour, que antigamente não tinha. A própria picanha, a gente encontra facilmente agora em vários lugares. Parece que sim. Sim, tem uma facilidade, eu sou bem da picanha, então tem uma facilidade pra você encontrar. Eu sei que em Paris mesmo é mais difícil. Sim. Aos arredores Tem de que Paris é mais encomendar. fácil. Exatamente, é isso mesmo. Bom, a gente falando em comida, eu vou fazer uma propaganda rapidinho daquela que nos patrocina aqui no programa. Para você que... Dona Tata, para você que necessita aí de bolo, para você que precisa de alguma coisa, para você que gosta de encomendar, vai subir agora o editor @Dona Tata. Nós fizemos um lanchinho agora aqui de um bolo, de alguma coisa. Tava bom? Tá, mas eu já conhecia, né? Ela Inclusive, bem ela fez o meu bolo de conhecida. aniversário. É verdade. Que fez Dona- muito sucesso. Que legal, isso é bom. Então temos aqui a Dona Tata, para você que já conhece, vai lá. Para você do Brasil, tem uma coisa interessante. Eu fui uma vez fazer uma entrega pro Dona Tata, uma mãe com o filho dela que estava estudando aqui, era aniversário do rapaz, e a mãe encomendou uma cesta de café da manhã no Dona Tata para ele, lá na Université, na cidade universitária. Sim. Então, olha que coisa legal. Hoje em dia o mundo tá tão conectado, tá tudo tão próximo que a mulher encomendou do Brasil, através do Dona Tata, encomendou e eu fui entregar para ele. Já aconteceu comigo De de fazer fazer pedidos diferentes dos países. Dos países. É o réseau social, né? Exato, tá. Ligando todo Tudo mundo. ligado. Então segue aí no Instagram, Dona Tata, faz a encomenda de vocês, Dona Tata. E é isso aí. Vamos lá. São muitos anos já fora do Brasil. Sim. Família toda no Brasil. Não, você tem familiares Tem aqui. tias aqui. Mas tipo, próximo, irmão, mãe, Tudo no Brasil. tudo no Brasil. Eu vou te falar, eu falei isso no podcast passado e vou repetir porque isso eu acho legal, assim. Quando eu cheguei aqui, eu sempre fui muito ligado com a minha mãe, assim como você já me falou com a sua também. Tipo assim, sei lá, 2, 3 primeiros meses, depois que eu ia no orelhão, porque não tinha tudo que nós temos hoje, tinha que ir no orelhão, Sim. comprar um cartão, eu chorava bastante. Mas bastante mesmo, assim.
Como que é isso aí? Tá longe da mãe? É claro que hoje tem a facilidade né, das redes sociais e telefone e tudo, mas na época ela não era, eu sei. Tinha uma dificuldade. Como que era? Como que foi? Como que é hoje em dia isso pra você? Então, eu não sou um filho desnaturado, Aham, mas eu sou um filho desgarrado. sim. Porque como eu saí da minha cidade, da casa dos meus pais com Cedo. 16 anos, essa fase que você passou, eu passei quando eu estava no Rio. Entendi. Então, esse período de sentir falta, de querer ligar, de sentir saudade, de sentir um buraco no peito, isso tudo, eu tive isso quando eu me mudei para o Rio de Janeiro. E literalmente, igual você falou, tipo, de parar num orelhão, de ligar, de ficar horas no orelhão falando com os pais. E eu me lembro que na época, por exemplo, a gente não tinha telefone fixo em casa. Porque o telefone fixo É era caro pra caríssimo. caramba. Aí, se eu não me engano, a gente tinha que marcar horário para ligar num Um orelhão. orelhão, alguma coisa assim, deles irem pro orelhão. Só que com o passar do tempo, meio tipo, você vai vivendo a sua vida, você vai traçando os seus caminhos, e acho que essa falta vai meio que se amenizando, você vai se acostumando a viver com a distância, com o contato diário. Então, quando eu cheguei na França, eu já não sentia mais tanto essa falta. Lógico que era só aquela questão de imaginar, nossa, quantos quilômetros eu Tô. tô, sabe? Tipo, agora não é mais tão fácil como eu estava no Rio, pegar um ônibus e ir. Agora, tipo, é pegar um avião, e depois pegar um ônibus, e depois pegar uma carroça, o que for, sabe? Então, tipo, existia essa dificuldade, assim, de imaginar essas coisas. Mas eu falava muito com a minha mãe no início, mais por curiosidade, para falar para ela como era, de Certo. contar como estava Expor pra sendo, ela. expor para ela de como estava sendo as coisas. E eu não tenho mais o costume de ficar ligando para minha mãe o tempo todo. Olha, até feio que eu vou falar, gente, desculpa. Oxe, mas ué. Eu cheguei do Brasil dia 4 de março, que eu Aham. fiquei lá de férias, eu estava lá de férias. Eu falei por telefone com a minha mãe domingo passado, porque foi Dia das Mães. Certo. Tá, é um desapego, vamos dizer É, assim. mas Uma é coisa por conta mais. da tecnologia, né? Aham. Hoje em dia você acaba trocando mais mensagens, eu Sim. escrevo muita Sim. Não, mensagem. mas você tá em contato com ela. É, eu tenho contato com Não, ela, tá em mando contato. áudio, mas assim, parar, tirar um tempo para Falar. ligar naquele momento, ao mesmo tempo, é raro eu fazer isso. Mas você tá no áudio. Mas eu tô Você no tá áudio, tô falando, sempre cara. Tá aí, presente tá e tudo. colado com ela. Então, assim, eu aprendi com a distância, como eu saí muito cedo de casa, eu aprendi a viver com essa falta. Eu aprendi a viver com essa separação, com esse Mas não é fácil tempo. também, cara. Não é fácil, mas também não é difícil. Vai muito de cada um, né? Vai muito do psicológico de cada um, de como você consegue gerenciar os seus sentimentos e tudo. Por exemplo, eu já tive momentos na minha vida, em França, que eu sofri muito, 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 muito por perder um amigo, por um amigo que viveu aqui e foi embora e que Certo. deixou de estar aqui. Mas é tudo um período, porque eu acho que tudo na vida é passageiro. Depois que você consegue entender que as coisas são passageiras, que há encontros e desencontros, e você consegue lidar mais fácil com esse tipo de sentimento. Lógico que família, mãe, pai é diferente, mas eu sou do tipo. Ensinei a minha mãe, na verdade, a entender isso também, que é difícil para os pais entenderem isso, Claro. né? Claro. Que infelizmente pais colocam filhos no mundo pro mundo, né? Isso é verdade. Porque você vai criar o seu filho até uma certa idade. Enquanto você puder tê-lo debaixo da sua asa, você vai ter. Mas vai chegar um momento que ele vai tomar as decisões Não. dele e ele vai seguir em frente. Assim, como eu te disse, eu só não estou presente o tempo todo, mas sou um filho muito presente nos meus atos. Claro, entendi. Por exemplo, quando eu vou pro Brasil, eu estou o tempo todo com ela. Eu me organizo sempre para passar o maior tempo da minha viagem com ela. Se eu não puder ir para minha cidade no interior de Minas, eu sempre dou um jeito de trazê-la até mim, seja em São Paulo ou no Rio. Ah, em 2000, a gente está em 2022, né? Em 2018 foi 60 anos dela. Aí eu fiz uma festa surpresa para ela, ela não Legal. sabia. Tipo, ela não sabia nem que eu ia, tipo, então assim, eu estou sempre fazendo algo por ela.
Porque a gente sabe que a vida lá é bem difícil, é bem complicada. E chega um momento que ela também precisa, tipo, de sentir algumas coisas, de ter o Aham. retorno de algumas coisas. Mas independente disso tudo, eu só tento também ensinar a minha mãe, por mais que seja difícil, a viver na ausência. Porque ela não vai poder ter, tipo, a gente o tempo todo do lado dela. Hoje em dia ela foca muito nos netos, né? Que eu tenho 2 sobrinhos, um casal. O meu sobrinho tá com 15 anos e minha sobrinha com 8. Então, tipo, eu falo pra ela, curta eles agora, nesse momento. Porque vai chegar um momento que eles também vão voar, sabe? Claro. Então, assim, o difícil de ser pai e ser mãe é se preparar pra separação, né? É muito difícil. Deixa ele sair. Ah, é. O Cássio de hoje, olha só, o Cássio de hoje, com essa mentalidade que você tem hoje, que não é a mesma quando você chegou aqui, tenho Não. certeza. Ele faria a mesma escolha vindo pra cá? Sim. Faria? Sim. Não sei se pra cá, Tá, mas sair do mas Brasil, sair do Brasil, sim. que legal. Que Eu me legal. permito, na verdade, eu não programo nada na minha vida. Eu nunca Você programei vive, nada. Eu vivo. certo? Tipo, nunca programei de vir pra cá, aconteceu. Da mesma forma que se amanhã eu acordo e falar, sei lá, quero ir para os Estados Unidos e eu tiver a oportunidade de ir, eu vou. Entendi. Hoje, todo mundo me pergunta, porque como eu estou nessa fase agora de procurar trabalho, de recomeçar a minha vida, todo mundo fica, mas por que você não vai para Londres? Por que você não vai para Portugal? Por que você não vai para Itália? Por que você não vai para outros lugares? Hoje, hoje, a única coisa que me prende aqui na França hoje é questões administrativas. Porque eu ainda não quero sair da França hoje por questões administrativas. Porque, por exemplo, eu estou numa fase de tirar o meu passaporte. Então, se eu saio hoje da França, eu perco todos os meus Acaba perdendo. direitos. Então, eu prefiro ainda ficar aqui mais alguns anos, ver o que pode acontecer e, se surgir a oportunidade, Voar. voar. Por É, exemplo, eu tenho muita vontade, tipo, são coisas que eu imaginei para mim. Eu não me programo, mas coisas que eu imagino para mim. Eu gostaria muito de ter uma experiência nos Estados Unidos sim. e gostaria muito de ter uma experiência no Japão. Que legal. É, o Japão é uma coisa Então, assim, interessante são de fazer. lugares que eu gostaria de viver, nem que seja por 6 meses, Pela por exemplo, cultura? pela cultura. Sim, entendi. É, me fala uma coisa, olha só. Nós temos aqui brasileiros que vivem aqui, nós temos os brasileiros que vivem no Brasil e os que estão aqui, muitos chegaram, está sendo difícil para eles, assim como foi para você no começo, trabalhando de faxina, com português, enfim, toda a história que nós Que se sabemos repete como. sempre. Exatamente. E temos também aqueles que estão lá no Brasil, que têm uma vontade, eu mesmo tenho uns amigos, e aí, o que você acha? Eu posso ir? Eu sempre abro a real para a pessoa, ó, aqui vai acontecer isso, isso, isso. Qual que é o seu indicador? Vem, mete a cara, vem, não, olha, espera, cuidado, documento, é isso, é isso. O que que você... Vamos supor que eu te ligo, sou seu, sei lá, um primo ou um amigo longe, que tá lá no caso, o caso, olha, tô querendo por aí, o que que você acha? O que que você me falaria? É engraçado porque na hora que eu tava vindo pra cá pra te encontrar, um amigo me mandou uma mensagem. Ele me perguntou como estava a busca de trabalho aqui na França. Pra vir, né, automaticamente. Ele perguntou pra mim, como que tá em questão de trabalho? Tem tido trabalho? Está tendo trabalho? Aí eu fui super honesto com ele. Eu falei, olha, trabalho tem. Tipo, eu mesmo estou num momento de busca de trabalho. Mas a pergunta é, como? Tipo, eu vivo aqui, eu tenho o meu visto francês, eu posso trabalhar na França, posso trabalhar em qualquer outro país europeu também, se eu quiser. Mas e você? Quais são os seus planos? Aí ele, você sabe, se eu for, por mais que eu tenha um diploma aqui no Brasil, aí não vale de nada. Eu falei, sim, mas você está pronto para isso? É isso que você quer? Você quer largar a sua profissão que você tem no Brasil, que querendo ou não você está evoluindo nela, você está criando. Então, eu acho que tudo vai de acordo com o que a pessoa está imaginando para ela. Entendi. Só que eu respondi para ele, eu falei, me desculpa, mas hoje eu não posso te dar um retorno positivo ou te indicar alguém ou algo se você vem com essas intenções. Que, por exemplo, eu infelizmente, hoje em dia, se você me perguntar,
eu não sei te dizer onde você pode procurar um trabalho sem documento. Eu não sei te dizer quem poderia te ajudar nessa forma, porque sempre vai ter alguém que Sim. vai te ajudar de alguma forma. A gente sabe que existe, muita gente faz, de fazer o documento falso, e eu não julgo essas pessoas, que eu Claro. acho que a gente tem que tentar, todo mundo passa por isso em algum momento da sua vida, quando quer sair do país, de tentar, e não é só brasileiro, é gente de Sim, toda a todo lado do mundo. nacionalidade. Exatamente. Porque as pessoas acham que é só brasileiro que vem para a França que vive de papel falso. Nossa, Não é. tem muita Não é, gente. tem muita gente. Não é só brasileiro, tem muita gente. Então eu falei para ele, olha, eu hoje, Cássio, se eu fosse sair do Brasil, eu só viria se eu tivesse a certeza de algo. Certo. Entendi. Porque a gente está vivendo, tipo, a gente teve a crise sanitária, teve o Covid, agora está tendo guerra, a gente ainda não sabe como as coisas vão evoluir. Tem uma E crise se você, humanitária também. independente de qualquer coisa, o Brasil pode ser que a partir do ano que vem melhore as coisas, não querendo falar de política, mas pode ser que as coisas melhorem no Brasil, e querendo ou não, no Brasil você tem um bom trabalho. Então, por que hoje em dia você largar a sua vida no Brasil e vir para cá tentando viver nessas circunstâncias? Então, acho que tudo tem que pesar, sabe? Assim, o fato de, sei lá, você é solteiro? Ok, eu sou solteiro, junto minhas malinhas, pego e vou. Mas, sei lá, imaginar que de repente você tem uma esposa, que você tem filhos, que você tem que ter toda aquela função de, tipo, arrumar um lugar para vir com a esposa, com os filhos, ou vir você primeiro para ver se vai dar certo, para depois trazer os outros. Eu só acho que a gente tem que ser muito corajoso na vida. Sim. A gente só consegue as coisas se a gente tiver coragem. Mas eu só aconselho a pessoa vir se ela realmente estiver disposta a passar por um período difícil. Complicado, né? Se ela estiver disposta a aprender uma língua que ela não fala. Se ela estiver disposta a largar o diploma dela lá em cima da mesa e chegar aqui como Ir pra faxina. ir para Se for faxina, preciso. se for preciso, e tiver a facilidade, porque existe o fato de facilidade e sorte, de encontrar alguém que te faça um papel falso e de encontrar alguém que contrate pessoas com papel falso. É isso aí. Se bem que tem acabado também isso, né? Pelo Então, que eu literalmente não tenho contato disso mais. Eu conhecia muita gente no início, quando eu cheguei na França, eu conheci muita gente, mas muita mesmo. Muita, assim. Se eu colocar no papel, tipo, não cabe numa folha. Bastante. Mas sabe como é a vida? A gente vai criando outros caminhos, vai, tipo, se Saindo fora afastando, daquilo. saindo fora daquilo. Então, hoje em dia, se você perguntar pra mim, Cássio, você conhece alguém que faz papel? Eu não conheço. Sim. E antes tinha bastante, né? E antes tinha muito. Bastante, é verdade. Mas Então eu eu não entendi. posso, tipo, não aconselho, sabe? Eu só aconselho realmente se a pessoa tiver um suporte. Certo, entendi. Então é assim, eu costumo ser igual a você, assim, eu abro logo, olha, aqui a realidade é essa, essa, essa. Se você tem um objetivo, se você tem um porquê vir pra cá, ótimo. Então, vai aí atrás. Agora, se você não tem um objetivo, você não sonhou com isso, por exemplo, de um dia vir, sair, conhecer e tentar aventurar, eu acho que hoje em dia tá mais complicado. Tá. A aventura por aventura, né? Porque é igual você falou, um cara solteiro ele pode vir aventurar e em É qualquer lugar porque ele fica. as pessoas perguntam pra mim assim: ah, mas o que, que pode acontecer comigo? Eu peguei e falei: o máximo que pode acontecer com você é você perder o seu trabalho, você ter que sair do trabalho sem receber os seus direitos Ser e te deportado. colocarem num avião pro Brasil. Exato. Tipo, Bom, esse é o único risco que você tem. Mas fora isso, tipo, nada de nada mais de pesado. Você não vai pesado. ficar preso numa delegacia durante dias, meses, anos, sabe? Mas é uma questão que eu, por exemplo, eu não gostaria de viver, sabe? Entendi. Eu não gostaria de viver. Cássio, a gente tá acabando, mas me fala uma coisa. Sim. Um ponto positivo desse brasileiro viver na Europa hoje. Ponto positivo É. da vida? Seu. O que você vê? Cara, olha, isso aqui pra mim foi muito legal ter vindo. Foi muito bom ter vindo. O meu crescimento pessoal e profissional. Legal. Me permitiu crescer como pessoa e como profissional. Tá. Agora um ponto negativo de estar fora do Brasil. De estar sempre na busca de ser aceito como imigrante. Sério? É. Isso é forte, cara. Porque é algo que a gente vai sempre carregar. Independente de você ter a sua, sei lá, na sua nacionalidade francesa, você vai ser sempre o imigrante. Você nunca é o 100% francês?
Entendi. A gente nunca vai ser o 100% francês. Entendi. Mas isso é uma questão cultural. Né? Sim, a gente vive aqui, a gente É. vê tudo que acontece no dia a dia. Quando a gente fala, a gente vive aqui, a gente vê tudo que acontece no dia a dia, é que, tipo assim, pra você que tá aí longe, ou mesmo pra você aqui que não se não tá ainda nesse ciclo que a gente vê, tipo, nós temos aqui os árabes, né, os muçulmanos, nós temos aqui chineses, Paris 13 Sim. e 15 resultados chineses, nós temos aqui portugueses, nós temos aqui africanos de todo tipo, essas são as comunidades, e judeus também, com certeza, são as comunidades mais fortes que tem aqui. Depois hoje começa a vir Europa do Leste, nós brasileiros começa a enxergar uma comunidade legal também. Então, você sente, você vê quem é o sobrenome, sei lá, Lenoir, você sabe que ele é que ele é um francês, e Silva, o português, Exato. enfim. Mas só para fazer um parênteses, assim, e não é difícil só pra gente, é difícil para Pra todos. eles, Porque, por claro. exemplo, eu conheço muitos portugueses que também passam por bocados. E, querendo ou não, a França dependeu dos portugueses para sua própria criação, sabe? Para o seu crescimento. E uma coisa que eu não acho justo também é as pessoas às vezes julgarem, querer criticar a dificuldade administrativa da França pra gente, imigrante, porque pra eles, quando eles vão pro Brasil, é igual. Claro. E às vezes pior, às vezes. É igual, então assim, é só um querendo entrar no país do outro, então vai ser difícil pros dois lados. Entendi. Porque eu conheço muitos amigos franceses que o sonho deles é ter passaporte brasileiro. Conheço também um. Sabe, algo assim. Mó difícil pra ele tirar passaporte. Inclusive. Então, assim, é difícil para os dois lados. Não é difícil só pra gente. Exato. É difícil pra eles também. Exato. Então, não dá pra criticar desse lado administrativo Com certeza. da coisa. Acho que o administrativo ele é complicado em qualquer lugar. Em qualquer eu lembro lugar. quando eu fui pro Brasil uma vez pra pegar uns documentos que eu precisava voltar pra Portugal. Cara, que dor de cabeça. E aí eu entendi a dificuldade que às vezes que era estar em Portugal também pedir meus documentos que tava lá. Sim. Porque você só mede, né, o que está acontecendo ali. Aí eu voltei pro Brasil como, entre aspas, alguém que precisava ir no consulado de Portugal, lá no Brasil, mas fui lá em São Paulo, consegui, era complicadíssimo. E a gente critica o que está aqui. É igual. Tudo que é administrativo é complicado. É complicado. Existem Exatamente. lugares que vão ser mais fáceis, Sim, mas é tudo complicado. É. Não Exato. desejo a ninguém querer ir no consulado do Brasil em Paris. Então, assim, pra gente finalizar, o seu conselho para aqueles que pensam em sair, para aqueles que chegaram aqui, é tipo assim, pé no chão, presta bem atenção no que você quer e pé na E estrada. fonse. Exato. Aí, fonse, vai pra dentro. Fonse aí pra dentro, vai pra dentro e faz isso. Muito legal. Não, mas eu acho assim que o mais importante é a pessoa tentar se adaptar e entrar na cultura do país que ela escolheu viver. Exato. Porque quando você entra na cultura, tudo é mais fácil. Facilita muito mais a vida do que você tentar sempre ser aquele brasileiro que não conhece nada da Porque, França. por exemplo, uma coisa que me marcou muito uma vez, e que na verdade é uma lógica, uma vez eu estava na prefeitura de polícia para renovar o meu visto, e eu escutei uma senhora falando para uma outra pessoa: mas você que eu te dei um visto francês, você não fala nem francês. Então, tipo, é o mínimo que a pessoa tem que fazer. Quando ela chega aqui, acho que o mínimo que ela precisa é falar o francês. E nem que seja o intermediário para poder se comunicar. Claro, claro. Escuta, Cássio, muito obrigado. Imagina, obrigado eu. Espero não, tenho certeza que esse vídeo possa ajudar tanto quem tá aqui para se sintonizar às vezes, que às vezes a gente vê umas coisas, poxa, não é bem por aí, é o que você falou, a gente tem que se introduzir. Sim. Não vou deixar de lado a minha cultura, mas a gente está aqui, a gente vive aqui, eu sou cidadão. Sim. E a gente compreenda. E aquele também que está no Brasil, aquele que acompanha a gente, que ele possa também ter noção maior, olha, das dificuldades que você teve, como que é fácil, a questão administrativa, enfim, tudo aquilo que nós passamos. Valeu mesmo, de coração. Imagina. Obrigado. Pessoal, eu falo para ali, editor, posso falar com o pessoal ali, olha, segue a gente, Instagram Cleiton Silva e tem a abinha Brasileiro Gringo. Vai lá. Tem o YouTube também, se inscreve no canal e no Facebook a gente vai sempre deixar um vídeo ou outro, tá bom? Obrigado e até uma próxima.